Oi, pessoal, professor Fabrício Lisboa com vocês aqui de novo, da Vagel e da Cosmo, mapeamento ambiental. Hoje eu vou trazer uma dica muito legal para quem precisa implementar formatações condicionais dentro do QGIS. Lá no Excel você provavelmente está habituado a utilizar as funções se. Se determinado valor estiver entre tal e tal, então o transforme em um outro valor. Se determinada condição for atendida, me dê falso, me dê verdadeiro. Isso lá no Excel é bem tranquilo. Aqui no QGIS você precisa aprender o case when. Vem com a gente? Legal, pessoal. Estou aqui com os meus 853 municípios de Minas Gerais e na sua tabela de atributos nós temos aqui colunas referentes ao nome, ao código do IBGE, a lei de criação do município, e uma coluna quantitativa intitulada área, onde eu vou ter aqui o valor da extensão territorial de cada um dos municípios. O maior deles é o município de João Pinheiro, com aproximadamente 10.700 km², é esse amarelinho aqui na minha tela, e nós temos também Belo Horizonte como referência, se eu não me engano, tem 330, isso mesmo, quilômetros quadrados, está aqui a nossa BH. E, por fim, nós temos como menor município mineiro o Santa Cruz de Minas, com apenas 3 km². Deixa eu desfazer essa seleção para a gente voltar ao nosso papo. Então, se o meu objetivo é realizar uma formatação condicional, por exemplo, agrupar municípios mineiros por faixa populacional, criando uma nova coluna onde eu indique se a área do município estiver entre tanto e tanto, categoria 1. Se a área estiver entre A e B, categoria 2. Se estiver entre Z e W, categoria 3. Eu vou precisar utilizar a função case when. Fabrício, ok. E onde que eu implemento essa função? A gente já está olhando para o local. É a tabela de atributo. Em primeiro lugar, a gente precisa habilitar a edição, aqui no lápis amarelo. Perfeito. Uma vez feito isso, pessoal, existem dois caminhos. O primeiro caminho seria criar um novo campo, a gente pode fazer por aqui mesmo, onde eu vou intitulá-lo como categoria, ou classe, ou tipo, o que vocês preferirem para esse exercício, né, e para o dia a dia de trabalho de vocês. No meu caso, eu vou trabalhar com categoria 1, 2 ou 3 de município, vou deixar então como número inteiro e vou clicar em OK. Por enquanto, todo mundo nulo, formação vazia nessa coluna da tabela de atributos. Agora vem dois formatos para atualizar estes valores. O primeiro deles seria mudar aqui para categoria, né, aqui clicando sobre esse ícone, eu tenho acesso a todas as colunas da tabela de atributos, a que me interessa é a categoria, e quando eu clico aqui nesse Epsilon, né, nesse Ezinho de somatório, eu tenho acesso à calculadora de campo do QGIS. Eu também tenho acesso a essa mesma calculadora aqui em cima, ó, abrir calculadora de campo. É a mesma coisa, é a mesma tela. A única diferença, na verdade, é que se eu acessar pelo ícone da calculadora de campo, eu preciso indicar que o campo existente a ser atualizado é o categoria. Se eu fizer direto por aqui, ó, já está implícito. Então, tanto faz, pessoal. Vamos aqui pela calculadora de campo. Beleza, vou atualizar um campo existente. Esse campo é o categoria e é aqui que eu vou entrar com as minhas expressões condicionais, tema dessa aula. Ah, então é fácil. Lá no Excel é se, então aqui eu vou escrever igual se. Não existe isso, estamos no QGIS. Ah, então é em inglês, vai ser igual if, ou só if. Não funciona da mesma maneira. Aqui, pessoal, nós vamos buscar pela expressão case, que é costumeiramente utilizada para avaliar uma série de condições e retornar um valor de acordo com os parâmetros que você passar. Se eu der duplo clique aqui no case, o QGIS já nos mostra como deverá ser redigida essa sintaxe. Então, case when, ou seja, no caso de quando ocorrer de determinada condição atender ao valor X, então o resultado vai ser Y. Vamos escrever isso aqui para ficar mais didático. Eu vou até dar um Enter aqui para organizar melhor a minha sintaxe. Então, case.
Quais vão ser as nossas condições? Condição é a coluna área. É a partir dela que eu quero criar categorias distintas de municípios em faixas de comprimento, né, de área diferentes. Então, case when, coluna área. Se eu estou falando de uma coluna, eu vou usar aspas duplas. For menor do que 150 quilômetros quadrados, aspas simples, já que é um valor que eu vou preencher na tabela de atributos. Então, o resultado do novo campo, da nova coluna categoria, vai ser 1, categoria 1. Vou até dar outro Enter aqui, para jogar esse end lá para o final, literalmente. Vamos mais um caso aqui, Quando a coluna área for maior que 150 quilômetros quadrados e essa mesma coluna área for menor que 500 metros quadrados, aí sim, então, eu vou chamar de 2. Acompanharam a expressão? Então, no caso de quando eu tiver área menor que 150, eu vou chamar de categoria 1. No caso de quando eu tiver área maior que 150 e menor que 500, eu vou chamar de categoria 2. Aqui eu vou até usar menor ou igual a 500, porque aí dessa forma o 500 está incluso. Beleza, pessoal, vamos fazer mais um para finalizar. Quando o valor de área da coluna área for, então, maior que 500, ou poderia ser maior ou igual a 501, por exemplo, finalmente eu vou ter, aspas simples aqui, valor 3, categoria 3. Vejam bem, pessoal, olhando aqui para baixo, que se eu apagar qualquer notação correta dessa minha sintaxe, o QGIS já vai dizer para mim que a expressão está inválida. Por quê? Há um erro na sintaxe. Então prestem bastante atenção. Quando vocês estiverem no dia a dia de trabalho ou tentando replicar este meu mesmo exemplo e a sintaxe não está fechando, muito provavelmente você escreveu errado. Então atenção! Nome de coluna, aspas duplas, valor a ser preenchido, a ser observado, aspas simples. E aqui no final, pessoal, eu preciso encerrar a formatação condicional case when com a sintaxe end. Literalmente é o fim. Só que eu vou dar uma segunda dica de ouro em alguns casos em que isso se aplique, que é trabalhar com mais um parâmetro aqui, chamado else null. O que isso quer dizer, Fabrício? Do inglês, o else null significa dizer que todo e qualquer valor encontrado na coluna área que não esteja dentro das condições que eu criei aqui, sei lá, um menos infinito, um número, enfim, estou tentando trazer um exemplo esdrúxulo aqui, não é o caso. Mas se você tiver na sua malha de dados um dado, um número que não está contido aqui no seu horizonte amostral, ele vai ser tratado como nulo. Não é o caso, mas é uma dica de ouro. Então, pessoal, expressão fechou, está tudo certinho, eu vou atualizar esse campo existente, esse campo é a categoria, eu vou clicar em OK. E aí, já está criado e já está computado. Olha lá, quem está entre 150 e 200 recebeu o valor 2, quem está abaixo de 150 recebeu o valor 1, e quem está acima de 500 recebeu valor 3. Eu vou salvar a minha edição aqui no disquete, vou em seguida fechar o meu lápis de edição, vou sair do modo edição, e se eu quisesse brincar de cartografia temática, pessoal, poderia inclusive vir aqui, botão direito propriedades, escolher aqui em simbologia a opção categorizado ou graduado. Neste caso, como são 3 categorias apenas, interessante é tratar a informação qualitativamente, Então, vou chamar aqui as minhas categorias, vou classificá-las, vou tirar esse valor excedente aqui, onde estariam agrupados os nulos, por exemplo, vou removê-lo aqui embaixo, vou aplicar, e eu tenho aqui a representação simbólica, a partir de cores aleatórias, da extensão territorial de cada município de Minas.
Perfeito, pessoal! Se você gostou da formatação condicional e vai utilizá-la frequentemente nos seus trabalhos, diga aí pra gente. Ficaremos felizes em saber. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá!